Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3 com o tempo. Como o restante da semana, o dia amanheceu já com temperaturas elevadas. Em São Leopoldo, logo pela manhã, os termômetros já marcavam mais de 20 graus. À tarde, a temperatura deve chegar aos 34 graus. Acompanhe agora os detalhes do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, o sol predomina em todo o estado. O tempo segue firme devido à presença de uma massa de ar seco e a umidade deve ficar baixa à tarde. Faz calor e não há possibilidade de chuva. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 34 graus. Em Carlos Barbosa, os termômetros marcam entre 16 e 32 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 16 e máxima de 34. Em Nova Santa Rita, as temperaturas ficam entre 16 e 33 graus. Em Tramandaí, mínima de 17 e a máxima atinge os 35 graus. Há um mês, um assunto tomou conta de vários meios de comunicação. Um menino de 13 anos é o principal suspeito da morte de 4 familiares. O fato ainda não foi completamente esclarecido e as investigações continuam. Mas o assunto surgiu junto aos mistérios para esse caso. Logo nos primeiros dias apontava como um possível motivador o fato do estudante gostar de jogos violentos. E na primeira vez foi o assunto ligado a crimes bárbaros. Nossa equipe conversou então com professores e pessoas que jogam videogame para saber o que eles acham sobre essa ligação. Acompanhe a reportagem de Camila Capelão. O caso de Marcelo Pesseguini, de 13 anos, suspeito de matar 4 pessoas da própria família, chocou o país recentemente. Durante as investigações, a polícia revelou que o garoto se interessava por jogos violentos e que essa influência pode ter sido decisiva para o comportamento dele. Acho que a questão, né, de influenciar, eu acho que ela precisa ser colocada de uma maneira a não limitar, né, essa questão da influência, né, da violência em uma questão pontual, né, do tipo um videogame, né, com ele isoladamente sendo, né, responsável por criar ou motivar a pessoa a cometer uma violência. Eu acho que tem elementos relacionados ao contexto social, né, e à própria sociedade, e onde se vive, onde se cresce, onde a criança se desenvolve principalmente, que são os elementos fundamentais nessa questão que envolve a constituição de uma subjetividade, uma pessoa violenta ou não violenta, né? Então, colocar o videogame como exclusivamente, né, o videogame, os jogos eletrônicos, enfim, né, como o culpado, né, o indutor da violência, seria desviar o foco, né, e negligenciar todo um contexto social de violência que se vive, né, e dizer que o jogo está provocando isso. Não, a sociedade é violenta. O estudante de jornalismo Marcelo afirma que um jogo ter influenciado alguém a matar é uma questão complicada, pois o game, na visão do estudante, é tão influenciador quanto qualquer livro, filme ou mídia. Eu acho que essa é uma questão delicada, né? E ela não pode ser, ela não pode ser assim generalizada em nenhum ponto, né? Acho que existem jogos mais violentos que outros, mas isso também depende da predisposição da pessoa, de uma questão ambiental da pessoa, né? Talvez uma pessoa que viva num ambiente de extrema violência, ela, em contato com um jogo de tiro, um jogo de ação que envolva muito sangue, que envolva muita morte, ela inclusive ela possa se identificar. São casos específicos, senão nossa sociedade estaria cheia de gente estúpida e assassina, né? Se a gente fosse contar os jogos de tiro. Já na visão de Guilherme, estudante de publicidade e também consumidor de jogos desde os 7 anos, o game pode influenciar, mas jamais tornará alguém violento. Eu acho que pode sim influenciar, mas tornar alguma pessoa violenta por completo não, porque não é só o videogame que vai formar a personalidade de uma pessoa. Se ela já é propícia a ser violenta, ela vai buscar o videogame para ser violenta. Não vai ser o videogame que vai levar ela a ser violenta. O jogo ele não vai ser o culpado, né? Mas ele pode, assim como um filme na TV, assim como o cinema, assim como um livro, uma história, ele pode desencadear uma situação de ele entrar naquele contexto e não entende. A questão que envolve esse juízo de realidade, de valor, o juízo moral, enfim, ele é um elemento que muitas vezes antecede o jogo.
e pode não ser percebido na vida inteira da criança, e ela pode ser exposta a uma situação e isso desencadear uma situação que ela não sabe lidar ou dar conta. E isso não é um problema do jogo, é uma questão do desenvolvimento da criança. Segundo o professor Daniel, a formação de uma pessoa está no contexto em que ela vive e é preciso levar em consideração outros pontos. Jogos ajudam no desenvolvimento e trazem muitos benefícios. E não estão diretamente ligados com a influência psíquica de alguém. E não é exclusivo de uma criança que tenha um problema psíquico, né? Uma criança que vive num contexto de violência, né, a probabilidade de se tornar uma pessoa violenta é muito grande. E quando eu digo um contexto, não é o contexto do jogo, é um contexto do mundo, né, das pessoas que ela vê, com que ela se relaciona. E por quê? Porque ela assimila que naquele mundo que ela vive, aquelas regras de conduta são as regras, né, o padrão de vida, né? Então, a forma como ela deve lidar com o mundo, seja com resposta violenta ou com outras respostas. Então, essa relação com o mundo é muito mais vital para o desenvolvimento da criança e ela não está diretamente relacionada com o jogo. Guilherme lembra ainda que a maioria dos jogos que contêm violência possuem censura para determinadas faixas etárias. Então, o que precisa ser questionado é a reeducação que a criança recebe e não o que ela consome. Se o videogame influenciava o menino a ser violento, também começou na irresponsabilidade dos pais a culpa disso, não no videogame, porque inclusive o jogo que estão acusando de ser o incitador da violência, que é o Assassin's Creed, ele tem uma tag de censura, que em alguns países é 16 anos, em outros 17, não sei se alguns também não seja 18, e o menino tinha 13, como diz a reportagem. Então assim, onde é que estavam os pais quando viram a capa do CD e deram para o menino, que eu duvido que o menino comprou sozinho com 13 anos um jogo, até porque não é barato. A seguir, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Conexão. Dessa vez, vamos falar sobre os jogos de maneira positiva para o desenvolvimento da criança. É isso aí, nós já voltamos.